da origem das gerações. Gênesis, no capítulo 44, meus amados, versículo 32, estaremos lendo alguns versos finais do capítulo 44 e alguns versos iniciais do capítulo 45. Preste atenção, mesmo que assentados, pais, com reverência, possamos nesse momento prestar toda a atenção à exposição da palavra do Senhor, essa leitura inicial, a palavra do Senhor, palavra inspirada, inerrante, infalível, suficiente para as nossas vidas. Então, o verso 32 nos diz: porque teu servo se deu por fiador por este moço para com meu pai, dizendo: se eu o não tornar a trazer, serei culpado para com meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço, o servo do meu senhor, e o moço que suba com os seus irmãos, porque eu subirei eu e meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que o meu pai sobrevirá. Então José, não se podendo conter diante de todos que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram e também a casa de Faraó. E disse aos seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por haverdes venido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Até aqui, meus amados, não tem sua Bíblia aberta, vamos falar com o Senhor mais uma vez. Pai, nós queremos te render louvores nessa noite, ó Pai. Estamos diante da tua palavra, que é o nosso manual de fé e prática. Fala conosco por intermédio dela, aos corações, ministra aos corações nessa noite, por intermédio do teu Espírito Santo. Assim queremos, ó Deus, apresentar este momento de adoração, onde nós estaremos ouvindo a tua voz, que a tua voz, ó Pai, venha sobre os nossos ouvidos de maneira doce, de maneira agradável, de maneira edificante, de maneira consoladora, confrontando-nos, ó Pai, por intermédio da fé no teu Filho Jesus Cristo, a fim de que nós sejamos semelhantes a Ele, no pensar, no agir, ó Deus, que a nossa fé seja em ação todos os dias. Assim nós queremos te agradecer por tudo, no nome de Jesus. Amém, meus amados. Bendito seja o nome do nosso Deus. Queria refletir com os irmãos nessa noite, de acordo com o seguinte tema: o melhor caminho é o arrependimento. Você pode repetir comigo? O melhor caminho é o arrependimento. O melhor caminho é o arrependimento. Certa feita, conversando com uma pessoa do meu ambiente de trabalho, eu evangelizando aquele homem, ele me disse ser católico nominal, que no passado ele tinha sido um católico praticante. Então hoje atualmente ele não está exercendo a sua fé, a sua crença como no passado. E na opinião daquele homem, o inferno ele começa aqui. E que os seres humanos já começariam a pagar em vida as coisas de errado que faziam. E eu concordei com ele em paz. Eu expliquei para ele que esse tipo de inferno que existe em vida é por consequência natural
consequência natural da culpa pelos nossos pecados herdados em Adão. E o pior ainda estava por vir, ou iria suceder a esta culpa, a este pecado original que nós compartilhamos por imitação com nosso pai, vamos dizer assim, biologicamente falando, carnalmente, que é Adão. Então, nele nós somos, por intermédio do seu pecado original, nós somos culpados, e por intermédio dos nossos pecados de estimação, todos os dias nós estamos diante de um lamaçal de grande pecado. Nós estávamos assim. Então, a natureza humana é corrupta e vive nessa iniquidade. Então, essa consequência natural da culpa é herdada em Adão, e por causa disso, a ira de Deus, ele repousaria sobre todos aqueles que não têm o Filho. João capítulo 3, 36, vai dizer que só existe um caminho, crer no Filho, para que a ira do Senhor seja retirada dos filhos da desobediência, que vivem em rebelião contra o Senhor. Porque eu quero dizer, o melhor caminho é o arrependimento. Amém, igreja? Amém. O melhor caminho é o arrependimento. Existindo apenas um caminho para ficarmos livres de vez por todas da culpa pelos pecados, praticados em vida, e do inferno, literalmente, que é a segunda morte, no porvir, que quando nós observamos o que Romanos, no capítulo 10, verso 9, nos diz, e nós, a partir desse verso nós temos que memorizar, esse verso nós temos que viver diariamente, esse verso nós temos que registrar nos nossos cadernos diariamente, para que nós possamos fazer um autoexame, uma autoanálise se nós temos professado o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Paulo aqui nos ensina em Romanos capítulo 10, verso 9, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então este verso, ele nos orienta hoje a estarmos tendo um pensamento de quebrantamento, ele nos leva à sensibilidade, ele nos leva a uma vida de contrição, ele nos leva para um caminho esse chamado arrependimento que nos leva a termos pensamentos e ações que glorificam ao Pai. Portanto, nas palavras do pastor Augusto de Nicodemos, arrependimento não é quando você chora, arrependimento é quando você muda, arrependimento é quando você transforma, muda o cenário da sua vida, muda as situações que automaticamente entristecem o Espírito Santo de Deus, que é o Senhor da tua salvação. Ele é a garantia última e final que nós sejamos salvos pelo seu selo, pelo seu batismo. O livro de Gênesis, se nós observarmos, ele é dedicado a narrar a origem de todas as coisas, desde a criação do mundo até o surgimento do povo de Deus por meio de Abraão. Seu autor foi Moisés, que escreveu o livro entre os séculos 15 e 13 a.C., durante a jornada do povo de Israel do Egito para Canaã. As histórias da família de Abraão, elas ocupam o maior espaço, meus amados. Preste atenção neste livro, ensinando-nos lições preciosas sobre a fé em Deus e a forma como Ele trabalha na vida dos seus servos. E um dos personagens esquecidos da Bíblia é Judá, cujo significado do seu nome no hebraico é louvado. Um dos filhos de Jacó, que nesse texto que nós lemos inicialmente, se arrependeu e demonstrou isso mudando de vida. E diante disso, nesse sentido, nós iremos meditar hoje à noite nas características do arrependimento de Judá. Queria refletir com os irmãos em algumas características que comprovam, que ratificam que Judá ele se arrependeu. A primeira característica da mudança que ocorreu na vida daquele homem foi
outra foi a mudança de comportamento. Como sabemos, meus amados, Jacó ele teve 12 filhos e Judá foi o seu quarto filho, um dos seus filhos mais velhos. E em Gênesis capítulo 35, verso 23, nós observamos isso, sendo que José e Benjamim, os seus filhos, que ele teve com Raquel, seus filhos mais moços, seus filhos mais jovens. É mencionado um pouco sobre Judá nas escrituras sagradas. No entanto, através de algumas passagens bíblicas que iremos observar nessa noite, iremos fazer a leitura de algumas passagens bíblicas. Esse nome aqui que é citado, nós observamos na vida de Judá uma mudança de comportamento que ele teve, se arrependendo do que fizera, vendendo seu irmão caçula José para o Egito. Assim como Judá, meus amados, nós podemos cometer pecados, nós somos falhos, nós somos de carne e osso, nós muitas vezes nos rebelamos contra Deus, erramos, pecamos. Mas aqui nós observamos que Judá, ele se arrependeu, melhor dizendo, e fizeram. E aqui, meus amados, nós observamos que existem pecados que são de natureza grave, tem pecados de natureza mais leve, mas todos os pecados, independentemente da sua gravidade, meus amados irmãos, para Deus não existe pecadinho ou pecador, todos são abominação diante do Senhor. E para todo pecado, eu quero dizer, há uma graça maravilhosa de Deus para te perdoar, amém? Para todo pecado, vou repetir, há uma graça maravilhosa de Deus para te perdoar. Deus, ele tem prazer em perdoar aqueles que se arrependem, aqueles que mudam de maneira ativa ou intencional as suas vidas para agradar a Ele, para glorificar o seu santo nome. É tanto que quando nós observamos que Provérbios 17:15 vai dizer o seguinte, que justifica o perverso e que condena os justos abomináveis são para o Senhor, tanto um para como o outro, tanto um como o outro. Ou seja, não há um justo sequer. Diante de todo o relato bíblico, diante de toda a revelação progressiva das Escrituras, só houve um que pisou nessa terra que não pecou e que foi fiador pelos nossos pecados. Ele nos substituiu na cruz. Eu estou falando de Jesus de Nazaré. Somente ele não pecou. Os demais pecaram, os demais se corromperam e necessitam viver uma vida de arrependimento. E esse arrependimento, meus amados irmãos, sem um arrependimento sincero, sem a santificação, ninguém verá a Deus. Então a realidade do mundo pecador, dos homens pecadores, meus amados irmãos, segundo o que Ezequiel, no capítulo 18, verso 20, vai dizer, que a realidade é essa: a alma que pecar, essa morrerá. Naturalmente nós morreremos, naturalmente deixaremos este mundo em um tempo que o Senhor conhece, em uma data que o Senhor conhece, em um dia que já está reservado para cada um de nós passarmos nessa vida, porque sabemos que há um salário, há um pagamento para quem peca, e quem peca, ele é destinado à morte. Romanos no capítulo 6, versículo 23 vai dizer, porque o salário do pecado é a morte. Irmãos, todos nós cometemos pecados. Quem não cometeu pecados, atire a primeira pedra, diz o Senhor Jesus aos acusadores daquela mulher pega em adultério. Nós precisamos pensar em como estamos lidando com os nossos erros. Como você está lidando com os seus erros? Porque pecar teologicamente é justamente isso, errar o alvo. O alvo é a glória de Deus, o alvo é dignificar a Deus, o alvo é promover, é ser divulgador da glória de Deus. Quando pecamos, nós desviamos deste alvo, nós estamos muitas vezes alheios a Deus, alheios à sua vontade. Qual tem sido nossa atitude diante dos nossos pecados? Judá, um dos filhos de Jacó, tem muito a nos ensinar sobre isso. Como sabemos, Jacó ele teve vários filhos, dentre eles José, filho de sua velhice.
Provavelmente Jacó já tinha mais de 90 anos quando José nasceu. Jacó, ele amava mais José, diz a Bíblia no capítulo 37, observa aí, no capítulo 37, verso 3, vai nos informar o seguinte, que ele amava Israel, aqui já chamado Israel. Deus muda o nome de Jacó para Israel. Nessa linha de progressividade da Bíblia, a gente vê que Israel, ele amava mais a José que a todos os seus filhos. Então, o texto aqui é bem fato que tanto José como Benjamim eram amados, filhos amados da velhice de Jacó. Então, ele considera consigo mesmo os sonhos de José e o colocava como rei sobre toda a família. No capítulo 37, dos versos 6 a 10, nós temos José sonhando, e os seus sonhos colocavam em um lugar de destaque na família, onde Deus ia utilizar aquela vida como instrumento futuramente, como sabemos, para salvar a sua família de um período turbulento que aquela região ia passar de seca. Mas isso fez com que aqueles irmãos, os seus irmãos, ficassem enciumados ou com ciúme, e cada vez mais brotando raiva nos seus corações de José. O capítulo 37 e o verso 11 vai nos informar que os seus irmãos lhe tinham muitos ciúmes, devido às suas projeções, os seus sonhos, as revelações que Deus dava a José, que não viam dele, mas viam do Senhor, para revelar a sua vontade ao seu servo. A situação ficou tão grave, meus irmãos, prestem atenção, que eles tramaram um plano para matar José. No capítulo 37, o verso 18, diz o seguinte, que eles conspiraram contra o seu irmão. Nós observamos essa conspiração aqui no capítulo 37, o plano maquiavélico para matar José. Meus amados irmãos, seus irmãos, percebam a raiva foi tão grande daqueles irmãos que eles quiseram matar o seu próprio irmão. E em meio às discussões sobre como iriam matá-lo, Judá, um dos irmãos mais velhos, teve a ideia de vendê-lo como escravo. Capítulo 37 ainda, os versos 26 e 27. Então disse Judá, observe na sua Bíblia, a seus irmãos: e que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendemo-lo aos israelitas. Não ponhamos sobre ele a nossa mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. Receba a sugestão de Judá, vender o próprio irmão como escravo e seria levado ao Egito. Então, para enganar o pai, eles molharam, resumidamente, aqui as roupas de José com sangue de bode, sugerindo que um animal selvagem o haviam devorado. A ideia de ter perdido o filho de forma tão brutal trouxe grande dor e sofrimento para Jacó. Versículo 34, vai dizer que ele sentiu grande dor. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco, lamentou o filho por muitos dias. Eles enganaram a Jacó. E nessa altura aqui, preste atenção, enquanto isso acontecia, José foi vendido como escravo para o Egito aos 17 anos de idade, mas Deus estava com ele. Sob a bênção de Deus, ele se destacou, tornou-se governador daquele país aos 30 anos de idade. Nós observamos a narrativa no capítulo 41, observa aí 41, verso 46. Era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Depois desses acontecimentos, a vida de seus irmãos nunca mais foi a mesma. O alívio que imaginariam sentir transformou-se em um enorme remorso. Eles se compunham em culpa por terem feito aquilo com seu irmão.
E Judá especialmente, ele se afastou da família. A dor de Judá foi tão grande, o remorso inicialmente foi tão grande que ele se afastou da família. Ele casou-se, viveu por anos longe de seu pai e dos seus irmãos. Nós observamos isso na altura do capítulo 38, verso 1. Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou dos seus irmãos e se hospedou na casa de uma dolamita chamada Ira. Então Jacó, o remorso foi tão grande, a culpa foi tão grande, e ele desapareceu por um instante de tempo, foi morar em uma outra região, porque estava com muito remorso. Irmãos, devemos pensar muito, aplicando para as nossas vidas, meus amados, preste atenção. Nós devemos pensar muito antes de agir, antes de tomar decisões importantes. Eu quero dizer, você tem que refletir muito, porque decisões importantes, elas podem repercutir na tua vida, por toda a tua vida. Amém? Então, situações, circunstâncias, decisões mal tomadas, elas repercutirão, ou elas vão reverberar, vão ecoar por toda a tua vida, esta é a palavra, e vão trazer muita fadonha, vão causar muita aflição e sofrimento para a tua vida, para a tua história, meus amados irmãos. E existem soluções para certos problemas que parecem ser corretos e trazem grande alívio, porém no final são decisões equivocadas que nos aprisionam na culpa e no sofrimento. Quando ainda olhamos a narrativa bíblica, temos tempos depois uma seca terrível, veio sobre aquela região, e os filhos de Jacó desceram, melhor dizendo, ao Egito para comerem, para se alimentarem, famintos, e eles não reconheceram a José como governador, mas ele não havia se esquecido deles. Tem um ditado popular, que diz o seguinte: quem apanha nunca esquece. Eles tinham esquecido o rosto de José, mas José não esqueceu o rosto de seus irmãos. Jesus, ele ensina a nós, meus amados irmãos, a olharmos com empatia para aqueles que estão fracos, para aqueles que se encontram desanimados. E eu creio, meus amados irmãos, que José, ele olhou, não de forma diferente, mas de forma com misericórdia daquele rosto e da sua irmandade, desejosamente saber se seu pai estava vivo, o que tinha acontecido com Jacó. Então, fazendo essa conjectura, José teve uma atitude diferentemente dos seus irmãos, diferentemente da sua família. Então José, ele dá um teste aos seus irmãos, ele vai testar. Deus usa a vida de José para levar os seus irmãos a um teste, para que eles pudessem serem provados. Então José, no capítulo 44, nos versos 1 ao 13, nós temos o plano de José para deter por um instante de tempo com seus irmãos. E qual foi o plano de José? José exigiu que Benjamim, o filho mais novo, ficasse como prisioneiro no Egito. No entanto, meus irmãos, Judá, que antes tinha sugerido que José fosse vendido, completamente arrependido agora de seu comportamento anterior. Nos versos 14 a 34, vemos a defesa de Judá se oferecendo para ficar como escravo no lugar do seu irmão Benjamim, porque já tinha dito ao pai, seu pai Jacó, que seria o responsável pela vida de Benjamim. Vamos aos textos que comprovam agora a mudança de comportamento de Judá. A gente observa aí no capítulo 43, o verso 8 a 9 a 10, 43, versículo 8 a 10. Por isso disse Judá a Israel, seu pai: envia o jovem comigo, e nos levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhinhos.
eu serei responsável por ele. Da minha mão o requererás. Se tu não trouxer e não tu puser a presença, serei culpado para contigo para sempre. Vamos observar também o texto que nós lemos inicialmente, 44, a partir do versículo 32. Porque teu servo se deu por fiador por este moço para com meu pai, dizendo: se eu não tornar presente, serei culpado para com meu pai todos os dias. Ele poderia, meus irmãos, repetir o erro? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Ele poderia repetir o erro. Ele poderia novamente deixar José, deixou José no passado, poderia deixar Benjamim. Poderia deixar Benjamim, mas ele mudou não, ele mudou, ele se arrependeu do que ele fez no passado. Então, a mudança aqui é demonstrada em atitudes, com ação. Ele muda a ação, ele se coloca agora como fiador, ele se coloca agora no lugar do irmão. Outrora, no passado, ele agiu de maneira errada. Não é assim que acontece conosco. Agimos de maneira errada. Às vezes desagradamos o Senhor, quer seja por palavras, por atitudes que nós nos envolvemos, propostas que nós ouvimos diariamente para se afastar da presença do Senhor, pecados ocultos, pecados não confessados, pecados não abandonados, pecados massageados. Não, aqui nós observamos que ele pecou, mas ele se arrependeu, ele mudou de vida. A uma ação voluntária dele. O Senhor não, preste atenção no Senhor, ele não nos quer por força e por violência. O Senhor, ele constrange o coração do homem para que o homem mude de vida, para que o homem seja um agente de transformação do seu contexto onde ele está vivendo. Foi isso que aconteceu. Judá, ele mudou de vida aqui, meus irmãos. E essa mudança, você vai perceber, essa mudança vai ser uma bênção na família. Quando nós mudamos, quando uma pessoa da nossa família muda, recebe o reino do céu no seu coração. A mudança, meus irmãos. Famílias são transformadas, situações são mexidas, o reino dos céus, ele é implantado na minha vida, na tua vida, para que nós frutifiquemos, para que nós cresçamos, para que nós possamos ser maduros, íntegros, idôneos. E Judá, ele buscou isso. Ele buscou isso no seu tempo. Ele se arrependeu do que fizeram, meus amados irmãos. Nós observamos isso. O comportamento de Judá o mudou para melhor. Porque o aperfeiçoamento, meus irmãos, é de melhor para melhor. Não é de melhor para pior. É de melhor para melhor. Esse é o aperfeiçoamento de Deus em nós, amém? Ele nos aperfeiçoa, Ele nos muda, Ele mexe com o nosso caráter, Ele vai trabalhando na nossa mente, porque Ele trabalha para aqueles que nele esperam, para aqueles que pacientemente clamam diariamente, e Ele vem, Ele chega, Ele é seu povo representado da angústia. Então, os erros, meus irmãos, que nós cometemos, os erros da nossa vida, muitas vezes eles são graves, mais do que na vida do nosso irmão. Precisamos lidar com as consequências de nossos erros. No entanto, o ponto principal que eu quero chamar a atenção, gravem isso, é sempre nos arrepender, amém? Pois nossa mudança trará novamente a liberdade. Meu amado irmão, não tem preço, não tem preço a nossa liberdade. Isso para o seu irmão que está ao teu lado. Não tem preço, meu irmão, a tua liberdade. Não tem preço a tua liberdade. Eu quero te dizer, Deus tem liberdade para a tua vida nessa noite. Eu quero te dizer, Deus tem liberdade para você, meu amado irmão. Você que está aprisionado com a culpa, você que está aprisionado com o remorso, eu quero te dizer, Deus tem liberdade. E você vai romper com a culpa, você vai romper nessa noite com aquilo que aprisiona no pecado. Não somente abre o teu coração para o Senhor, não somente
consegue desfrutar. Ele esconde, é o único Deus, onisciente, que sabe de quais salgados que pensamos. Antes mesmo da palavra ser pronunciada, Ele conhece completamente. É o salmista no Salmo 139 vai nos fazer refletir, meus amados. Mas me escute, a segunda característica, a primeira mudança de postura, mudança de comportamento. A segunda característica, mudança para a liberdade. Há um propósito de nós mudarmos, há um propósito intencional de Deus na mudança de liberdade. A liberdade de Cristo para você, a liberdade de Deus para você nessa noite. Me escute, a mudança de vida de Judá trouxe liberdade de vida a ele e para a sua família. Cuidado com os pecados que vão tirar, há pecados que vão tirar a tua liberdade e a liberdade da tua família. Vai aprisionar a tua vida, vai aprisionar a tua família. Muito cuidado. Judá, meus irmãos, ele mudou de vida e a sua mudança de vida trouxe liberdade para a sua vida e para a sua família. A sua mudança de vida, eu quero te dizer, a sua mudança de vida em Cristo lhe traz hoje liberdade do Espírito Santo. Viva o processo da mudança. O processo da mudança é espinhoso. O processo da mudança, meus amados irmãos, é desgastante. No mundo vocês vão passar por aflições, mas testemunhando eu em palavras do próprio Jesus. Então há um processo desgastante, há um processo que nós vamos lutar. Vai ser trabalhoso, meus amados irmãos. Jesus, ele não enganou ninguém. Todos que devem seguir a ele devem levar consigo a sua cruz. Evangelho de cruz, meus amados. É o evangelho hoje que as pessoas não querem levar. É o evangelho hoje que as pessoas não querem se comprometer. É o evangelho hoje que as pessoas não querem se envolver. Mas aqui há pessoas que querem se envolver, querem se comprometer com esse evangelho. Eu creio nisso. Eu creio, não tenho dúvida disso, meus amados. A mudança que Jesus fez, não é verdade, na sua vida. Que grande mudança. Se eu pudesse abrir a oportunidade, nós teríamos aqui muitos relatos, muitos testemunhos das maravilhas do Senhor na vida dos nossos irmãos. Porque todos aqui que receberam já Jesus vivem em liberdade. Não podem mais ser aprisionados. O diabo não pode tocar em ti. Eu quero voltar a dizer isso. O diabo não toca nos eleitos do Senhor. Sobre a casa de Jacó não vale encantamento. Eu quero dizer isso novamente. Sobre a casa de Jacó não vale encantamento, meus amados. Então a posse da vitória nessa noite. Em Cristo Jesus você é mais do que vitorioso, porque a mudança para quem procura, a mudança em Cristo, que Cristo vai te capacitar. Cristo vai te capacitar. Desde cedo, meus amados, Judá, ele ocupou a posição de líder. Ele foi um líder, você é um dos irmãos mais velhos. Ele foi um dos líderes dos filhos de Jacó. Ele desempenhou um papel crucial em situações decisivas da história de sua família. Nós observamos que Judá no passado ele tomou a decisão errada de sugerir que José fosse vendido, confiscado. No entanto, teve a chance novamente de agir corretamente. Judá ele salvou a vida do seu irmão Benjamim. E sobretudo, de maneira, meus irmãos, de maneira implícita, ele salva a sua própria vida. Amém? Porque quem se arrepende, meus irmãos, salva a sua própria vida. O arrependimento é mudança, metanoia, é mudança de percepção, é uma volta atrás, para uma vida agora dos pés, de joelhos, porque de joelhos é bem melhor. Amém? De joelhos é bem melhor, meus amados. Judá mudou de vida para a liberdade que o seguiria de agora em diante.
mudar a misericórdia, Senhor, agora seguiria a vida de Judá. E segue todos aqueles que se arrependem, meus amados irmãos. Sabe o que nós aprendemos com isso ainda? Judá, ele decidiu fazer o que era correto. José revelou a sua identidade a todos. Sabe o que aprendemos aqui? Que não existe pecado tão grande o suficiente para fazer com que Deus abandone seus filhos e retire deles a sua graça. Aqueles que Ele tem o plano de salvar, Ele salva. Ele é fiel para completar a salvação, para dar a preservação da alma, para lhe dar a perseverança necessária para que você não retroceda. E se retroceder, Ele vai te testar, Ele vai te provar, porque Ele quer, meus irmãos, que nós estejamos no melhor lugar, no centro da sua graça. Porque no centro da graça de Deus, nós obtivemos a sua misericórdia, a sua bondade, meus queridos irmãos. Isso não tem preço. A prata e o ouro são coisas muito queridas, né? Desde os tempos primórdios, mas não se equivalem, não se comparam à graça daqueles que serão salvos. O preço é maravilhoso, o preço é grande, é o sangue de Cristo que nos purifica e nos liberta de todo mal. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Deus. Vamos ao texto ainda, meus amados, versículo 1, observa aí. Capítulo 45, versículo 1. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer aos seus irmãos. Observa aqui essa cena aqui. Pensem comigo. Eu quero destacar aqui, meus amados, José se isolando de todos. Era o momento mais especial que ele já estava aguardando. Era o momento mais alegre, era o momento mais aconchegante que José queria. José desejava, meus amados, neste momento. Então nós observamos os versos 2 a 3, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e também a casa de Faraó. E disse aos seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? Perguntou ele. E os seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Perceba aqui a cena, aqueles homens assustados, aqueles homens amedrontados. Eu conjecturar que possivelmente Judá, meus irmãos, foi o mais impactado com essa notícia. Ele foi o mais impactado com aquilo que estava acontecendo, com aquele fato, com aquele acontecimento, meus amados. Ou seja, a mudança que agora vinha sobre a vida de Judá, trazia a liberdade, trouxe liberdade aqui, trouxe uma grande comoção geral de todos. Irmãos, quando nós nos arrependemos, somos surpreendidos de grande espanto e temor, pois a presença do Senhor é melhor do que a vida, meus amados. Causa espanto para nós, meus irmãos, a presença do Senhor novamente se achegando a nós. Não é isso? Se acheguem a mim, né? E eu se achegarei a vós outros. É necessário nos achegarmos a Deus para que Ele se achegue a nós. É uma intenção nossa, tem que ser uma intenção diária nossa, para que possamos desfrutar da presença do Senhor. Então, no verso 4, observe aí, disse José aos seus irmãos: agora chegaram a mim, e chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Meus amados irmãos, observe aqui que quando José se revelou, ele não acusou seus irmãos. Isso é maravilhoso recordar isso. Ele poderia acusar, poderia ou não, igreja? Ele poderia acusar aqueles homens, mas ele não acusou aqueles homens. Inclusive poderia matar diante da sua posição. Verdade, irmão Caim? Como governador do Egito, um homem como segundo da casa de Faraó. Mas a gente observa que José teve, inclusive José, ele não acusou a Judá. Ele não acusou a Judá. Quando pecamos,
Eu quero te dizer, Deus, Ele não nos acusa. Você sabe disso? Quando você peca, Deus, Ele não te acusa. Esse não é a acusação de Deus para com os seus filhos. Pelo contrário, a sua presença, agora presta atenção, a presença do Senhor, ela nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Nós não somos mais os mesmos. Amém? Você não é mais o mesmo, porque você agora tem a terceira pessoa da Trindade morando dentro de você e que convence você que você é carente dessa graça maravilhosa. A presença do Senhor, ela nos constrange a tal ponto de nos arrependermos de nossos pecados. E ali há liberdade do Espírito Santo na vida de quem se arrepende e de quem deixa seus caminhos maus. Em Provérbios, no capítulo 28, o verso 13 diz: quem cobre os seus pecados jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Os versos ainda 5 a 8, José disse ainda: leia comigo, os irmãos que estão acompanhando as suas Bíblias, leia comigo. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, da vez venido para mim, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por grande livramento. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Deus. Em outras palavras, a mão do Senhor, ela estava conduzindo a história dos seus filhos. E José, ele reconheceu isso. Judá reconheceu isso na pele. A sua mudança foi para a liberdade. Irmãos, não existe liberdade em uma vida aprisionada na culpa e no remorso. Livre-se disso hoje. Amém? Liberte-se disso hoje. Se há remorso, se há culpa, se há remorso, se há culpa, coloca na conta de Jesus. Amém? Quer dizer, Jesus já pagou. Amém? Jesus já, ele assinou a cédula, ele cancelou aquele pecado que você praticou. Ele não acusa você. Por mais que o diabo acuse você, por mais que a sua mente lhe acuse nessa noite, eu quero te dizer: há descanso para você nessa noite. Há descanso para quem se arrepende. Troque o seu fardo. Troque o seu fardo pesado pelo fardo de Jesus Cristo, que é leve, porque o fardo dele é leve e traz alívio para a minha vida e para a sua vida hoje. A vida e liberdade sempre valerá mais a pena que a desgraça de uma vida sem Deus. Eu vou repetir: a vida e liberdade sempre valerá mais a pena que a desgraça de uma vida sem Deus. Portanto, refletimos hoje que o melhor caminho é o arrependimento. Você pode dizer isso novamente para o seu irmão? Diga isso para ele: meu irmão, o melhor caminho é o arrependimento. Nesse sentido, nós meditamos hoje nas características do arrependimento na vida de Judá, que foram a mudança de comportamento e a segunda verdade espiritual para as nossas vidas, a mudança para a liberdade. Judá, meus irmãos, ele foi o pai de gêmeos, né? Pérez e Zerá. Através de Pérez, Judá se tornou ancestral do rei Davi e, consequentemente, do Senhor Jesus. A história de Judá traz para nós hoje muitas lições importantes sobre liderança, família e fé. Algumas atitudes práticas para a nossa vida. A primeira: se arrependa hoje, amém? Não deixe para se arrepender amanhã. Se arrependa hoje dos seus caminhos maus. A segunda verdade: a liberdade do mundo é passageira, a liberdade de Deus é permanente. Amém, igreja?